Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Claramente. Você já se inscreveu em nosso canal? Se inscreva, assim você pode assistir novamente esse e outros episódios claramente. Vamos ao tema de hoje. Vamos conversar sobre infidelidade conjugal. O que é uma carência? É a falta, a ausência, privação de algo. Pode ser de alimento, de água, de bons políticos, de emprego, de amigos, de chuva, de justiça, de segurança e tantas outras coisas. Quando uma criança nasce, ela precisa de cuidados físicos básicos, como a higiene e alimentação. Precisa de limites para sua autoproteção. Precisa de cuidados afetivos, que seja colocada no colo, acariciada, beijada, abraçada. Precisa que se diga para essa criança que ela é amada, que é importante naquela família. Precisa também de disciplina. Filhos de famílias muito ditatoriais, rígidas, podem desenvolver problemas comportamentais, assim como filhos de famílias muito liberais. Então, carência é falta, ausência ou privação de algo importante para a pessoa ou para um grupo de pessoas. Carência afetiva é uma condição mental, emocional, em que há uma sensação pessoal de faltar algo. Eu estou falando de carência afetiva. A pessoa carente pode ser consciente ou não da sua carência afetiva. Toda criança tem uma certa carência, em níveis variados, dependendo do funcionamento afetivo da sua família de origem. Claro, tem crianças que vieram de uma família ou foram criadas numa família bem equilibrada, com boa disciplina, boa dose de afeto e tal. Mas mesmo assim, alguma coisa pode faltar, porque nenhum pai, nenhuma mãe é normal 100% desde que houve a queda lá de Adão e Eva até Jesus voltar. Algumas pessoas saem da infância tão carentes de afeto que vão buscar isso nas relações adultas, seja no trabalho, no dinheiro, no sexo, nas drogas. Saúde mental tem muito que ver com a capacidade da pessoa suportar e administrar as suas carências afetivas de uma maneira construtiva. E isso é um aprendizado. Casamentos são destroçados e terminados por causa da infidelidade conjugal. A infidelidade é um sintoma de problemas no matrimônio e, quando praticado, piora tudo. A infidelidade conjugal é, primeiro de tudo, uma traição a si mesmo. Quem trai, trai a si mesmo, porque pode estar buscando tapar seu buraco emocional com outro relacionamento, achando que resolverá. Será que outra pessoa pode preencher tudo o que falta dentro de você? Buscar uma pessoa melhor geralmente mascara a necessidade individual de você se tornar uma pessoa melhor. É verdade que existem pessoas bem problemáticas, que são responsáveis, em parte, pela infelicidade ou por favorecer a infelicidade conjugal e, portanto, pelo aumento do vazio no coração do companheiro ou da companheira. Também é verdade que em todo casamento não há vítimas nem carrascos. Ambos acertam, ambos erram. Existe alguém ideal? Só conheço uma pessoa ideal, chamada Jesus Cristo. Relações extraconjugais não resolvem o vazio interior, porque nenhum ser humano pode entrar no seu coração, na sua mente e preencher o vácuo ali existente causado pela angústia existencial, que tem uma origem espiritual. E também não pode entrar e preencher uma carência afetiva originada nos problemas das relações afetivas, especialmente lá do período infantil, que tem uma origem psicológica. Se você está traindo seu companheiro, se você está traindo sua companheira, pense o seguinte: você tem direito de ser feliz, é verdade, mas você não tem o direito de enganar seu marido e a sua esposa. Maturidade diante de problemas no casamento não é arranjar alguém lá fora, mas é sentar e abrir seu coração com seu marido, com sua esposa e procurar ambos soluções para o conflito. Uma pessoa casada pode não ser nutrida afetivamente pelo seu cônjuge.
gerando um aumento do vazio no interior dela. Vazio esse que já devia existir, é verdade, em parte pelas perdas afetivas do passado infantil dessa pessoa. Fica faltando um senso de importância, de valor, de ser amado quando um cônjuge não é nutrido devidamente pelo outro. A infidelidade pode ser justamente a busca disso, de se sentir valorizado, de se sentir amado. Em alguns casos de infidelidade, isso explica, em parte, porque a pessoa procura outra, mas não justifica. O casamento deveria se tornar um lugar onde marido e mulher conseguem obter e dar apoio e ajuda para aliviar as feridas que cada um trouxe do seu passado para dentro do relacionamento conjugal. Isso é que é amizade. Você vive assim no seu casamento, uma amizade, tentando um ajudar o outro, ou você vive em guerra? Numa vida de casal, é difícil saber exatamente os limites entre problemas conjugais, que tem que ver com dificuldades matrimoniais, e problemas conjugais que tem que ver com conflitos que cada um trouxe para dentro do casamento. É muito comum o esposo e a esposa cobrarem um do outro aquilo que, na verdade, foi o que faltou no relacionamento com os pais na infância e na juventude. Mas, geralmente, marido e mulher não têm consciência disso. Disso o quê? De que misturam suas queixas no casamento como se o que produz sofrimento a dois tivesse relação apenas com o que o outro não é para si, sem considerar que parte do sofrimento atual dentro do casamento, parte da carência atual, pode ter mesmo relação com problemas mal resolvidos trazidos do passado e que mais conscientemente ou menos conscientemente ou muito inconscientemente afetam o casamento, porque é trazido para dentro do casamento. Perguntas importantes na vida conjugal podem ser: será que eu busco uma pessoa ideal? Mas será que eu sou uma pessoa ideal? O que é mais importante? É você procurar uma pessoa melhor ou lutar com você mesmo para você se tornar uma pessoa melhor? Lee Ezel, em seu livro Só para Mulheres, diz que a mulher inteligente informa ao seu marido do que ela sente falta, ao invés de ficar calada, se frustrar, se isolar ou ficar irritadiça e depois ir buscar essa carência lá fora. Claro, isso é válido para os maridos também. A má mídia passa a ideia de que a infidelidade conjugal é normal quando parece ter acabado o amor no casal. Muitos são influenciados por esse modelo imaturo e perverso e acabam conceituando de normal o que é ética, moral e psicologicamente doentio. Para resolver bem problemas conjugais, o casal deve ser ajudado a melhorar a compreensão mútua, a comunicação, a sexualidade, a amizade, o respeito, a intimidade. Aquele que sentiu falta disso e não buscou ajuda, não tentou resolver essas necessidades construtivamente, não resolverá seus problemas ao se envolver com outra pessoa, porque isto não se resolve com relação extraconjugal, porque a relação extraconjugal, em geral, mascara os problemas. A sensação de prazer afetivo ou sexual que se instala na relação infiel pode ser apenas temporário. Se os amantes fossem viver juntos diariamente, provavelmente os problemas de personalidade mal resolvidos de cada um surgiriam e mostraria que o prazer existe apenas quando os encontros são rápidos, fantasiosos, idealizados e cheios de sensualidade. Autores sobre o casamento dizem que quem vive uma infidelidade está naquele período de sua vida vivendo uma espécie de insanidade. O Dr. Ed Witt, em seu livro O Amor que Não Se Apaga, olha o que ele diz. Ele fala assim:
As pessoas que estão enredadas pela paixão e envolvidas num caso extraconjugal estão sofrendo de um tipo de insanidade temporária. Elas não conseguem pensar com clareza, podem comportar-se de maneira totalmente irresponsável, parecendo estar além do alcance de qualquer julgamento normal. Elie Wiesel cita no seu livro Só para Mulheres o seguinte: as pessoas famintas e sedentas podem se tornar angustiadas e irracionais por causa do seu desejo. Em seu desespero, elas tentam satisfazer suas próprias necessidades por meios não apropriados. Uma sede muito grande pode levar-nos a beber de águas insalubres. Pense no seguinte: se o amante casado ou a amante casada fosse realmente uma pessoa ideal, o grande amor da vida, por que o cônjuge dele ou dela o rejeitaria? Por que não formar um casamento feliz? Essa autora Wiesel comenta uma das razões fundamentais por que vale a pena lutar pela compatibilidade conjugal é que as alternativas são arrasadoras. É melhor resolver os problemas enquanto estão pequenos do que enfrentar um maior distanciamento, infidelidade e, por fim, o divórcio. E levar esses mesmos problemas para os relacionamentos seguintes. Será que você pode realmente confiar num amante casado ou numa amante casada? Dá para confiar na pessoa que está enganando o marido ou a esposa que não é digna de confiança com seu cônjuge verdadeiro? Pensa nisso. Vamos para um intervalo rápido e a gente tem que refletir. É muito importante nesse programa você pensar: problemas conjugais são dificuldade dos dois. Os dois precisam de ajuda. Infidelidade não é o caminho da solução. Nós vamos, no segundo bloco, ampliar um pouquinho esse conceito e dizer o que fazer nessa questão de lidar com uma situação de infidelidade conjugal. Espero você, fique aí, a gente já volta num minutinho. Até já. Estamos de volta no último bloco do programa Claramente de hoje, falando sobre infidelidade conjugal. Uma das dores dores emocionais mais forte e devastadora é experimentada por uma pessoa que confiava no marido, confiava na esposa, que tinha amor por ele, amor por ela ao ser traído, ao ser traída por esse marido, por essa esposa. Pessoas que passaram por essa experiência descrevem que foi como se uma faca tivesse atingido seu coração partindo. Nada justifica a traição num casal, mesmo que explique, mas não justifica. Justificar tem que ver com provar que houve uma razão legal dentro da lei, para o ato. Ou significa tratar como justo um comportamento ou ainda provar a existência de um motivo legítimo para o ato realizado. Trair não é justo. Eu estou falando de infidelidade. Não estou falando de separação por causa de abusos inaceitáveis como a violência física. O cônjuge traído talvez tenha sido injusto no sentido de ter privado o outro de atenções, de sexo, de diálogo, de companhia e etc. Ambos, traído e traidor, não raras vezes têm culpa no caso de uma infidelidade no casamento. Na verdade, não há um carrasco e uma vítima, ambos erram. Existem casos em que o infiel age com traição de maneira muito injusta, sendo assim muito mais culpado da situação de dor e desmoronamento do relacionamento, tendo aberto uma ferida de cicatrização muito difícil. Há os que traem por serem compulsivos sexuais, cujo cônjuge não tem culpa. Traem pelos constantes e frequentes episódios sexuais fora do casamento por serem adictos ou viciados sexualmente. Trair também é se deixar levar pela maldade. Se o cônjuge traído sempre foi fiel e fica sabendo da situação, instala-se uma dor de difícil cura. Abre-se uma ferida cheia de pus
de ódio, tristeza, estranheza, sensação de estar casado agora com um inimigo. O que era íntimo fica afastado, o que era confiável fica desconfiado, o que era amigo parece inimigo, o que era conhecido fica estranho. Estudo feito em 2008 pela doutora Carmita Ábido, psiquiatra e sexóloga do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, na USP, foi publicado com o título Descobrimento Sexual do Brasil. Revela dados alarmantes sobre o perfil de infidelidade dos brasileiros, homens e mulheres. Ela e equipe pesquisaram entre 3.106 mulheres brasileiras e encontraram que as que menos traem seu marido são as do Paraná, 19,3%, enquanto que as que mais traem seu marido são as do estado do Rio de Janeiro, com 34,8%. Quanto aos homens, os que menos traem são os do Paraná também, mas mesmo assim com índice muito alto, 43%. E os que traem mais suas esposas são os baianos, com 64%. O estudo da doutora Carmita, resumindo, sem fechar um resumo, sem colocar muita estatística, encontrou que, no total, homens e mulheres, 6.846 participantes dessa pesquisa, o resultado foi o seguinte: de cada 100 homens casados no Brasil, 50 tiveram um caso, e em cada 100 mulheres casadas, quase 26 também tiveram um caso extraconjugal sexual. Isso é uma lástima e é uma tragédia indevidamente alimentada pela má mídia, especialmente através de novelas, minisséries, filmes de mau exemplo de gente famosa também. A internet favorece a infidelidade conjugal. Pessoas casadas frustradas em seu casamento buscam amor virtual. Isso mascara o problema e pode complicar as coisas. Sabia que cerca de 60% dos casos de traição virtual termina em sexo real? Uma pessoa casada que busca erotismo na internet está maltratando seu casamento porque estará comparando injustamente seu cônjuge com uma imagem pornográfica. Da mesma forma, a pessoa casada frustrada em seu matrimônio que busca romance na internet está afundando ainda mais o seu relacionamento e de uma forma injusta, porque é muito fácil ser amável virtualmente e mostrar uma imagem de incompreendida ou de incompreendido ou de vítima para a pessoa que está do outro lado do chat. Nesse mundo virtual, ilusões são criadas e a coisa piora. E a verdade é que uma pessoa interessante que você possa conhecer, virtualmente ou presencialmente, ou com quem você pode fazer contato pela internet, também tem problemas. Veja um depoimento de uma psicóloga pós-graduada em psicologia clínica, terapia cognitivo-comportamental e mestre em psicologia sobre esse assunto. Muitas vezes, quando falamos em infidelidade conjugal, especialmente no meio cristão, as pessoas costumam pensar nos prejuízos que a infidelidade causa à vida do casal ou da família. Como profissional, eu costumo pensar nos prejuízos que ocorreram na vida das pessoas e que as levaram à infidelidade. Um desses prejuízos, ao meu ver, é provocado pela contemplação de modelos de infidelidade ou modelos corrompidos de relação conjugal. Esses modelos podem se dar por meio de filmes, novelas, romances e também através da pornografia. É importante explicar aqui que nós somos moldados por aquilo que nós contemplamos. Todo ato ou pensamento que temos é precedido por atividades mentais das quais nem temos consciência muitas vezes e que são afetadas por aquilo ao qual nos expomos. É possível que algumas pessoas achem absurdo eu dizer que a influência da mídia e até casos reais poderiam predispor alguém a ser infiel. Isso porque costumamos superestimar a nossa capacidade de nos expormos ao erro sem sermos influenciados por ele. Acontece que a nossa mente assimila muito mais coisas do nosso ambiente do que nós imaginamos. E é com esse excesso de segurança ao se expor a modelos de infidelidade que muitas mentes se torna familiarizada com a infidelidade conjugal.
Outro prejuízo que eu percebo ser muito comum é o da carência afetiva. Às vezes o cônjuge em casa deixa a desejar no cuidado e na atenção e outra pessoa acaba por oferecer algo que teoricamente supre momentaneamente a carência que é formada. Outras vezes o cônjuge é muito atencioso, mas por mais atencioso que ele seja, não consegue suprir uma carência excessiva provocada por uma baixa autoestima. Às vezes a infidelidade se deve também à necessidade de autoafirmação ou à falta de afinidade sexual entre o casal. E ainda existem outras razões, mas essas são as que eu observo serem mais comuns entre os casos que eu já acompanhei nos últimos 8 anos. Contudo, nada disso é desculpa. O fato de um comportamento inadequado no presente ter uma explicação no passado não torna ele menos reprovável, nem o torna justificável. Eu falo isso apenas para que entendamos que a infidelidade não ocorre do nada, não ocorre ao acaso. Existe um caminho que prepara a pessoa para chegar a ser infiel, mas existem também cuidados que toda pessoa pode tomar para não cair na infidelidade. Sim, veja que Karine explicou bem ao falar que a infidelidade pode ocorrer por, eu diria, uma impregnação subconsciente ou inconsciente de modelos doentios ou disfuncionais de relacionamento conjugal, como alguns apresentados em novelas e filmes. Também ela confirma que uma pessoa pode se tornar infiel por carência afetiva excessiva. Esse tipo de pessoa é imatura nesse aspecto, porque quanto mais se dá a ela, mais ela quer e ainda reclama e trai. Qualquer pessoa, religiosa ou não, está sujeita às paixões extraconjugais. Quando ela é religiosa, o compromisso de fidelidade é assumido não só para com o cônjuge, mas também para com Deus. No adultério, além da quebra da fidelidade com o companheiro, com a companheira, ocorre também a quebra do relacionamento com Deus. Cláudia Bruscagin, psicóloga com doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e professora do curso de especialização em terapia familiar e de casal do Núcleo de Família da Comunidade da PUC, diz no seu livro Religiosidade e Psicoterapia algo interessante. Veja só, no contexto religioso, a infidelidade parece denunciar uma falta de compromisso não somente com o casamento, mas também com Deus, com a religião e com seus preceitos. Para o casal religioso, a reconstrução do relacionamento após um caso de infidelidade exige que não somente a dinâmica da relação seja revista, mas também a interação de cada um dos membros do casal com Deus, pois o perdão de Deus é tão importante quanto o perdão do cônjuge traído. Nesta questão de infidelidade conjugal, cada cônjuge tem um papel quanto ao perdão ao ocorrer a traição. O papel do traído é oferecer o perdão verdadeiro, o do traidor é buscá-lo. Mas o que é perdão verdadeiro? Depende dos sentimentos? É esquecer o fato? Vamos ver isso em detalhes num próximo programa. Para evitar a infidelidade conjugal, é importante alguns passos. Primeiro, o diálogo sincero e humildade de ambos, marido e mulher, para aceitar dificuldades pessoais e procurar ajuda para resolvê-las. Também é importante aceitar a limitação de todos os seres humanos para nos amar, como sonhamos ser amados, e aceitar o amor possível. Também é importante parar com obsessão pelo outro, Também aprender que o homem e mulher são diferentes do ponto de vista comportamental, o que produz necessidade de aceitar as diferenças pessoais. E também outro item é a compreensão de que o outro nunca vai poder preencher todas as necessidades de cada um. O que a pessoa que traiu deve fazer, se quiser tentar a reconciliação, é o quê? Primeiro, aceitar a sua responsabilidade pelo acontecido. Segundo, expressar sincero pesar e arrependimento. Terceiro, de alguma forma, oferecer compensação conveniente. Quarto, prometer não repetir a conduta. Quinto, pedir perdão. E Cláudia conclui dizendo uma coisa bem interessante. Na reconciliação, quando possível, o ofendido convida a pessoa que o machucou de volta para a sua vida. Se o outro vem honestamente, o amor pode atuar e juntos podem desenvolver um novo relacionamento. Esse estágio depende tanto da pessoa
a ser perdoada quanto da que perdoa. Às vezes, a pessoa não volta e é preciso se curar sozinho. Claramente fica por aqui. Eu espero você em nosso próximo programa, aqui na TV Novo Tempo, trazendo temas sempre de interesse para a sua vida emocional. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, para viver melhor. E a meta do programa é exatamente esta: trazer a você mais luz sobre como viver sua vida emocional de maneira mais saudável. Até lá, espero você.